Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 163. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1º Reis, capítulo 13, também 2º Crônicas, capítulos 12 e 13, além do livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Vamos ao dia de hoje. 1º Reis, capítulo 13. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor, nestes termos: Altar, altar, eis o que diz o Senhor. Na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele molará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam ofertas sobre ti, e os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo, anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: Eis a prova de que é o Senhor quem fala. O altar vai se fender, e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar e disse: Prendei-o! Secou-se-lhe, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não a pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como dissera o homem de Deus, por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças, e te darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele por onde viera. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e o que ele falara ao rei. O pai disse-lhes: Por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus vindo de Judá, ao partir. Ele disse aos seus filhos: Selai o meu jumento. Tendo eles selado, montou nele o profeta, e partiu em busca do homem de Deus. Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: Vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão nem beberei água contigo nesse lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, instituiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor: Leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estavam à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar, e este interpelou o homem de Deus, vindo de Judá, nestes termos: Eis o que diz o Senhor: Desobedecestes a palavra do Senhor, e não cumpriste a ordem que o Senhor, teu Deus, te havia dado. Voltaste e comeste em um lugar do qual Deus te dissera: Não comerás pão ali, nem beberás água. Por isso, teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede, e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão, que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade, onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta, que tinha levado à sua casa o homem de Deus, exclamou: É o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor, e o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tenha dirigido. E disse em seguida aos seus filhos: Selai o meu jumento. Eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do seu jumento e levou-o para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou-o em seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: Ai, meu irmão. Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: Quando eu morrer,
sepultai-me no túmulo onde repousa o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto dos seus, porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades da Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo aquele que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Esse procedimento tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado, que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. 2 Crônicas, capítulos 12 e 13. Estando seu reino constituído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor e todo Israel seguiu-lhe o exemplo. Durante o 5º ano de seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Sesaque, rei do Egito, veio atacar a cidade, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Um inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes o acompanhavam desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Semeías dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá, que se tinham concentrado em Jerusalém, com a aproximação de Sesaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor? Vós me abandonastes, e eu também vos abandono nas mãos de Sesaque. Então os chefes israelitas e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Em vista deste ato de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Semeías nestes termos. Eles se humilharam, e por isso não os destruirei. Vou dar-lhes em breve um meio de salvação. Minha ira não se desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Sesaque, mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Sesaque, rei do Egito, atacou, pois, Jerusalém, levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real, sem nada deixar. Levou especificamente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes das guardas da porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam. Em seguida, devolviam ao corpo da guarda. Portanto, em virtude de seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele, e sua ruína não foi total. Em Judá havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão, reinando em Jerusalém. Contava 41 anos, quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido, dentre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer seu nome. Sua mãe tinha por nome Naama, a Amonita. Praticou o mal, não aplicando seu coração à busca do Senhor. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semeías e consignados, com exatidão, no do vidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias sucedeu-lhe no trono. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel e Gabaá. Abias e Jeroboão fizeram guerra entre si. Abias encetou as operações com um exército de 400.000 valentes guerreiros de Escol. Jeroboão dispôs contra ele 800.000 valentes guerreiros de Escol. De pé, no alto do monte Semaraim, que está na montanha de Efraim, Abias gritou, escutai-me, Jeroboão, e todo Israel. Não deveríeis vós saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus filhos, em virtude de uma aliança inviolável? Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, orgulhosamente revoltou-se contra seu senhor. Homens maus e perversos juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem ainda e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora, pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi. Vós sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para vós à maneira de deuses. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, instituindo para vós sacerdotes à maneira dos pagãos. Todo que veio com um novilho e 7 carneiros para se consagrar, tornou-se sacerdote dos falsos deuses. Para nós é o Senhor o nosso Deus, e não o abandonamos. Os filhos de Arão é que são sacerdotes a serviço do Senhor, e são os levitas que desempenham as funções. Cada manhã e cada tarde queimam em honra do Senhor os holocaustos e o incenso aromático. Os pães da proposição são dispostos na mesa pura, e cada tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro de ouro. É porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Vede, Deus e seus sacerdotes estão conosco à nossa frente, e temos as trombetas retumbantes para fazê-las soar contra vós. Israelitas, não luteis contra o Senhor,
Deus de vossos pais, porque isso não vos trará nenhuma felicidade. Então, Jeroboão executou uma manobra com as tropas colocadas em emboscada, dando uma volta para surpreender o inimigo pelas costas, de sorte que seu exército fazia frente a Judá e a emboscada se encontrava à retaguarda. As tropas de Judá, ao se voltarem, viram-se atacar pela frente e pela retaguarda. Invocaram então o Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam a trombeta. Judá soltou o grito de guerra, e enquanto ecoava esse clamor, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante dos homens de Judá, às mãos dos quais Deus os entregou. Abias e seu exército fizeram uma grande matança. 500.000 guerreiros escolhidos do campo de Israel tombaram feridos de morte. Isso foi, naquele tempo, humilhante para os israelitas, enquanto que os filhos de Judá obtiveram a vitória, porque se apoiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e dele arrebatou várias cidades, Betel, Gesana e Efron, assim como as localidades que delas dependiam. No tempo de Abias, Jeroboão não se restabeleceu. O Senhor o feriu e ele morreu, enquanto o poder de Abias aumentava. Abias tomou por esposa 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos e feitos de Abias, assim como suas palavras, está relatado nos discursos do profeta Ado. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Sou Narciso de Saron, o lírio dos vales. Como lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os jovens. Gosto de sentar-me à sua sombra, e seu fruto é doce à minha boca. Ele introduziu-me num celeiro, e o estandarte que levanta sobre mim é o amor. Restaurou-me com tortas de uva, fortaleceu-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça, e sua direita abraça-me. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e as corças dos campos, que não desperteis nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Ó, esta é a voz do meu amado, ele que aí vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Meu amado é como a gazela, ou como um servozinho, ele o que está atrás da nossa parede. Olha pela janela, espreita pelas grades. Meu bem-amado disse-me, levanta-te, minha amada, vem, formosa minha. Eis que o inverno passou, cessaram e desapareceram as chuvas, apareceram as flores na nossa terra, voltou o tempo das canções. Em nossas terras já se ouve a voz da rola, a figueira já começa a dar os seus figos, e a vinha em flor exala o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha pomba, oculta nas fendas do rochedo, e nos abrigos das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Apanhai-nos, as raposas, essas pequenas raposas que devastam nossas vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Meu bem-amado é para mim, e eu para ele. Ele apacenta entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras, volta, ó meu amado, como a gazela ou o servozinho, para os montes escarpados. Muito bem. Lembrando que o reino de Judá é o reino do sul, o reino de Israel é o reino do norte. Então, a partir de agora, quando nos referimos a Israel, é o reino do norte. O reino de Judá é a linhagem de Davi até Jesus. Estaremos preocupados com eles principalmente. Ao mesmo tempo, Deus havia prometido que o povo de Israel seria abençoado. Isso significa todas as 12 tribos. Então hoje ouvimos como Israel subiu contra Judá na guerra civil. Judá é o reino menor. E ainda, é por meio de Judá que Deus abençoará o mundo inteiro. É através de Judá que Deus vai restaurar a adoração. É através de Judá que Deus trará o Rei dos Reis. Então estamos principalmente interessados no reino de Judá. Também estamos interessados no reino de Israel por diferentes razões. No Cântico dos Cânticos, há uma poesia de amor onde Deus é o perseguidor. Deus está nos perseguindo. Deus está perseguindo o povo de Israel, perseguindo as pessoas que lhe pertencem na igreja. É Cristo, o noivo, perseguindo sua noiva, a igreja. Revela esse tipo de ansiedade de Deus por nós, um desejo de Deus ser capaz de nos amar. E é a nossa resposta ao desejo de Deus. Não é que tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Isso é uma chave importante para a gente notar. Não fui eu que escolhi o Senhor, mas Ele que me escolheu. É Deus que nos ama primeiro. Isso é muito importante. Isso significa que não temos que trabalhar pelo amor de Deus. Isso significa que não temos que fazer nada para ganhar este amor de Deus. Deus já nos ama. A nossa tarefa, essencialmente, é deixar Deus nos amar.
Em 1 Reis e 2 Crônicas nos mostram como é incrível que esses dois livros diferentes estejam contando a mesma história. À medida que viajamos ao longo desta divisão dos reinos, reino de Israel do norte e reino de Judá no sul, uma das coisas que acontece é a fidelidade. Um dos temas de toda a Bíblia é a fidelidade. Reconhecemos que quando o povo de Israel ou o povo de Judá é infiel, então coisas ruins acontecem. Quando são fiéis, então são abençoados pelo Senhor. Roboão é filho de Salomão. Ele é infiel. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 2, diz em outra tradução: no 5º ano do rei Roboão, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Então o que acontece? Judá será derrotado. Semeías, o profeta, recorda Roboão e ele se arrependeu de seus pecados. Existe o rei, existe o povo de Deus. Há um profeta que fala. Às vezes as pessoas ouvem, às vezes as pessoas não ouvem. Então Deus diz que por causa do arrependimento, eles não serão destruídos, mas haverá consequências. Sisaque sobe e despoja o reino de Judá. O que acontece? Em todo o reinado de Salomão e Davi, eles acumularam esta fortuna massiva. Lembra daquelas centenas e centenas de escudos de ouro? Pronto, segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 9, diz que então Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tirou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Se foi, acabou. Em 5 anos, Roboão perde a enorme riqueza que seu pai e seu avô acumularam ao longo de 8 anos. Ele perde a maior parte. Isso é incrível. Quão fácil é para nós ter uma vida inteira de virtude, uma vida inteira de graça construída no Senhor, que podemos perder se nos afastarmos do Senhor. Roboão, em vez de ter escudos de ouro agora, tem escudos de bronze, feitos. Eles passaram de um reino de ouro para um reino de bronze, em 5 anos. Isso é devastador, mas é assim que acontece. Então Roboão morre e seu filho Abias sobe ao poder. Abias acaba por ser um rei relativamente bom neste momento. Ele é fiel. Quando Abias luta contra Jeroboão e o reino do norte, ele não confia em sua própria força. Ele diz mais ou menos: você está lutando, Jeroboão, contra o Senhor, contra o seu Deus. Você vai continuar confiando nesses bezerros de ouro que Jeroboão fez? Você nunca pode, com seus falsos deuses, derrotar o Senhor Deus. Abias mostra-se um rei sólido e fiel. Essa é a medida da realeza. Eles são fiéis? Eles são infiéis? Quando seguimos o Senhor, a única questão que precisamos nos preocupar é se somos fiéis. Santa Madre Teresa disse uma vez: Deus não deseja que eu seja bem-sucedida, Ele apenas deseja que eu seja fiel. Este é um daqueles casos em que Abias, o rei de Judá, que é bem-sucedido porque é fiel. Essa é a chave. 1 Reis, capítulo 13, nos mostra a história de um homem de Deus, que vem de Judá. Ele é sem nome. Ele vai de Judá ao sul a Jeroboão, ao norte. Jeroboão está fazendo adoração aos falsos deuses. O homem de Deus tem uma profecia para Jeroboão. Se você continuar fazendo isso, coisas ruins acontecerão a você. Há um sinal. A mão de Jeroboão fica murcha e depois é restaurada. As coisas ficam estranhas. O homem de Deus é convidado por Jeroboão para uma refeição. O homem de Deus diz: não, o Senhor me disse para simplesmente ir para casa, não comer nem beber nada enquanto estiver aqui e voltar por outro caminho do que eu vim. Agora, há outro profeta em Betel que decide buscar o homem de Deus depois que ele sai e o encontra debaixo de um carvalho. Ele mente e diz que um anjo lhe disse que estaria tudo bem se o homem de Deus comesse e bebesse com um profeta mentiroso. Como resultado disso, o homem de Deus acredita nele. Come e bebe com um profeta mentiroso. Depois é morto por um leão. E agora este mentiroso profeta de Betel se arrepende um pouco do que fez. Ele sabe que mentiu para o homem de Deus. Ele percebeu que o Senhor Deus tinha pedido para aquele homem de Deus e que ele havia mentido para ele. Ele mentiu para que o homem de Deus fosse contra Deus. Então, ele enterra o homem de Deus em seu próprio túmulo. Ele diz a seus filhos que quando ele morrer, era para sepultá-lo com um homem de Deus, cuja morte ele foi responsável. Um dos temas consistentes neste livro inteiro é quando você sabe o que Deus quer que você faça, apenas faça. Quando você souber o que Deus lhe pediu para fazer, faça. A tentação para nós é perguntar: espere, alguém tem um ensinamento diferente? Alguém mais tem um tipo diferente de percepção sobre isso? Até mesmo São Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, seja anátema. Não acredite. Essa é uma referência velada a 1 Reis, capítulo 13, onde o homem de Deus acreditou no profeta mentiroso de Betel, que disse ter recebido uma mensagem de um anjo de Deus. Somos chamados a fazer o que sabemos que Deus nos chamou para fazer. Mesmo se alguém que respeitamos dissesse: vá contra isso, sabemos que Deus não me disse para ir contra isso. Devo ser fiel ao Senhor. Essa é a chave. Fidelidade e infidelidade são o tema. Oramos para que sejamos fiéis, porque nossos corações tendem a ser
massivamente infiéis. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.